No ar, Rádio em Revista. Olá, começa agora o especial Rádio em Revista, jornal da Rede Alesp. Um resumo das principais entrevistas que foram feitas aqui no nosso jornal diário, com especialistas de diversas áreas, sempre debatendo temas de importância para todos nós. Saúde, educação, políticas públicas, economia, alguns dos assuntos que o jornal da Rede Alesp leva até você todos os dias. Então vamos a mais uma edição do Rádio em Revista. Você sabe o que é ensino híbrido? A metodologia que mescla o aprendizado online com o offline foi assunto no Jornal da Rede Alesp essa semana. Nós conversamos com Marcelo Jerônimo, que é assessor técnico da Escola de Formação dos Profissionais da Educação, a EFAP. Vamos acompanhar um trecho. A EFAP, a Escola de Formação dos Profissionais da Educação do Estado de São Paulo, ela tem como objetivo, a capacitação, a formação, o desenvolvimento profissional de todos os envolvidos na educação, tanto da rede estadual, quanto também em parceria com as redes municipais. O que deu para entender é que vocês estão oferecendo cursos para os profissionais, no caso os professores, para essa nova realidade agora de mercado que é o ensino híbrido. Tá certo que ele veio no momento aí de isolamento social, de pandemia, e ele veio para ficar, não é? Sim, o ensino híbrido, o conceito do hibridismo na educação, ele já existe há algum tempo, né? Ele acaba sendo entendido como a possibilidade de você mesclar diferentes possibilidades numa perspectiva de trabalhar a aprendizagem do estudante. Com a pandemia, entre essas diferentes possibilidades, ficou-se mais evidente a necessidade de você trabalhar, ora presencialmente com esse estudante, e ora de forma remota, né? Nós tivemos, como vocês bem destacaram, em 2020, uma necessidade bem assintosa devido à pandemia de trabalharmos à distância. E agora, com o retorno ao presencial, a gente começa a mesclar esse conceito, né, de você ter momentos presenciais com momentos à distância. Isso não é trivial. Isso o professor precisa se preparar, o professor precisa entender as metodologias e entender as ferramentas tecnológicas disponíveis hoje para que ele possa fazer e acompanhar o desenvolvimento escolar dos estudantes, né, envolvê-los nesse processo de forma mais qualificada possível. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre, porque a escola, os números no estado de São Paulo da educação são muito grandes. Você tem mais ou menos quantos professores vocês capacitam aí por mês, ou por dia, ou por ano? E se isso está se dando tudo de forma online agora? Sim, esse desafio, né, foi posto para a EFAP também. Nós também estamos... ela é uma escola só que destinada à formação de professores, né? Formação continuada de professores e profissionais do ensino. Devido à pandemia, nós também tivemos que nos readequar. Hoje as formações estão acontecendo de forma remota. Só para vocês terem uma ideia, nesse curso de formação de professores para o ensino híbrido, nós começamos esse curso no final de 2020, nós já tivemos mais de 102 mil inscritos, 70 mil professores já foram aprovados nessa formação e nós ainda continuamos realizando essa formação. Nós fechamos agora, ontem, inclusive, um novo processo de inscrição para essa formação e pretendemos, ao longo de 2021, irmos abrindo diferentes formações temáticas ligadas ao ensino híbrido. Ô Marcelo, e curiosidade, como é que é ministrado esse curso e qual que é a carga pedagógica que o professor está recebendo? Maravilha. Esse curso, ele é ministrado através de uma plataforma no ambiente virtual de aprendizagem, que nós chamamos de AVA EFAP. Então, o professor, ele entra no site da EFAP, dos profissionais da educação também, das redes municipais. Aqui até aproveito já para divulgar o nosso endereço, é escoladeformação.sp.gov.br. O professor, ele entra lá e lá tem todas as informações. Ele faz a inscrição e, a partir daí, ele tem acesso ao nosso ambiente virtual e tem um curso. O curso, ele dura aproximadamente 30 dias e tem uma carga horária de 30 horas de formação. Então, qualquer professor de qualquer disciplina no estado de São Paulo ligado
não sei se pode ser do município, tem que ser do Estado. Ele pode entrar ali na escola de formação.sp.gov.br, verificar se tem capacitações, cursos abertos e se inscrever, é isso? Exatamente. Todos os professores da rede estadual eles podem participar dessa formação e as redes municipais parceiras também, o professor pode entrar lá e se inscrever. Então, eu recomendo que todo professor da rede pública acesse com frequência lá o site da EFAP, que ele vai ter informações a respeito dessas e outras formações ligadas ao cotidiano escolar. Quais formações vocês têm fornecido de forma geral? Desculpa, Jânio, mas eu não entendi. Que tipo de formação? Porque eu estou vendo aqui, por exemplo, competências digitais, né? Para o professor que nos acompanha, tem alguma... A formação é uma só? É um pacote? Ou tem denominações? Bom, para o ano de 2021, a EFAP ela está passando por uma mudança conceitual na oferta dos cursos, trabalhando muito na perspectiva que a gente chama de desenvolvimento profissional. A EFAP tinha até então uma centena de cursos, só que os cursos eles eram com a carga horária muito pequena e eram formações pontuais. A ideia do desenvolvimento profissional é nós oferecermos para os professores trilhas formativas com a carga horária coerente com a formação que esse professor, de forma protagonista, ele escolha fazer para o desenvolvimento da sua formação. E nem sempre serão formações via AVA, por exemplo. Serão com diversas metodologias associadas. Então, essa é uma mudança que nós estamos trazendo para 2021. Hoje, ainda nós temos aí um repertório com base no que nós havíamos planejado em 2020, e os cursos normalmente estão ligados à prática pedagógica do professor, ao uso de tecnologia, que hoje é uma demanda muito forte para a educação no contexto educacional, o próprio ensino híbrido, e também nós temos formações para os profissionais de apoio, né? Por exemplo, GOIs, que são profissionais que apoiam ali o dia a dia da escola, que não estão necessariamente em sala de aula, mas são profissionais do corpo administrativo. Ô Marcelo, como é que vocês estão vendo esse desafio? Porque agora, com o retorno das aulas, o que acontece? Nos municípios, o estado já é mais homogêneo, né? Mas você pode escolher, assim, na cidade, olha, volta, essa semana estuda 30%, na outra semana estuda 30%, e outras cidades resolveram, não, um dia vem... por dia. Então, assim, hoje vem 30%, depois você não vem, depois vem mais 2 dias, enfim. Para o professor fica complicado porque, assim, ele tem que planejar uma aula presencial para 30% e planejar a aula online para o restante, depois inverter isso. Então, como é que vocês têm alguma formação nesse sentido do ensino híbrido, né? Para ir acertando, porque não é fácil, né? Não é fácil. O que eu coloquei, o conceito de ensino híbrido, trabalhando nessa perspectiva de você trabalhar aulas presenciais e aulas remotas, isso não é trivial. De fato, é complexo esse planejamento. O professor ele precisa primeiro entender que para esse momento especial da pandemia, nós temos que trabalhar um currículo de forma que nós consigamos que aquelas habilidades essenciais o aluno possa desenvolver, ter essa base para o seu desenvolvimento formativo. A partir daí, ele precisa associar o que ele vai fazer presencialmente, né, com um grupo de alunos, como você bem destacou, e isso precisa estar associado à formação que está sendo ministrada de forma remota, ou à formação que ele mesmo ministra, através do computador, do celular, ou aquela formação que a secretaria oferece para os seus alunos. Então, esse planejamento, ele precisa entender como que ele organiza esse planejamento e também entender como que se faz a condução pedagógica para isso estar associado. Não é simples, até mesmo porque a gente não existe, como você bem destacou, um único modelo no Estado. Nós temos vários modelos desse hibridismo. Quando eu estou chamando de modelos, o tempo de permanência desse aluno na escola, o tempo desse aluno assistindo conteúdo à distância, as possibilidades de acesso, que você tem alunos que têm um ambiente mais favorável para o estudo remoto, outros não têm esse ambiente com toda essa
com todas as possibilidades necessárias para que ele faça. Então, tudo isso a gente precisa levar para o professor enquanto desafio, né, que o momento atual impõe, e dar a ele possibilidades e soluções. É isso que o curso faz, é mostrar para o professor todos esses desafios e sugerir a ele estratégias para que ele possa ter maior êxito e minimizar os impactos dessa pandemia na educação. Ô Marcelo, você acha que um pós-pandemia, esse ensino híbrido, ele veio para ficar, independente da faixa etária das crianças ou não? Ou isso é um momento que vai passar, continuará existindo o ensino híbrido, mas a partir de uma determinada fase? Porque eu sei que já tem projetos aqui em São Paulo que a partir do 5º ano, as crianças elas começam a já ter esse sistema híbrido. Você acha que funciona para todas as faixas etárias ou não? Bom, sua pergunta é muito boa. Bom, o ensino híbrido, como eu disse, ele é um conceito que ele já existe na educação e agora ele foi potencializado, digamos assim, foi acelerado esse processo. E eu acredito que ele vem para ficar, né? Porque basicamente, né, o que nós estamos colocando é toda essa possibilidade que hoje o desenvolvimento tecnológico e as inovações estão propondo à sociedade, a escola ela não está desconecta disso, ela pode se favorecer para o ensino e aprendizado. Então, é isso que o ensino híbrido ele traz, né? Então, essas novas possibilidades de formação do estudante. Então, isso vem para ficar. É claro que, no ambiente de pandemia, você tem toda uma dificuldade, primeiro no processo de implementação, que você teve que fazer de forma muito rápida, você não teve um tempo mais adequado ou mais gradativo para fazer, você simplesmente teve que virar a chave. E é isso que a gente fez num determinado momento, e a gente agora continua dando suporte para o professor para dar sequência a isso e minimizar todos os impactos. Com relação às faixas etárias, bom, o ensino híbrido ele pode ser ajustado às diferentes faixas etárias. Eu tenho um caso pessoal na minha família, eu tenho um filho de 6 anos de idade que está na fase da alfabetização. E olha só, ele está tendo ensino híbrido, né? Então tem momentos que a professora está com ele no computador e tem momentos que ele está presencialmente na escola. É claro que tudo isso requer um novo rearranjo, tanto do ponto de vista familiar quanto escolar, mas isso, a meu ver, é uma metodologia que vem para ficar. 15 de fevereiro foi o Dia Internacional de Combate ao Câncer Infantil. O Instituto Nacional de Câncer, o INCA, estima para o triênio de 2020 a 2022 mais de 8 mil novos casos de cânceres infanto-juvenil por ano no Brasil. Sobre esse assunto, nós conversamos com o médico Cláudio Galvão, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. A estimativa do INCA é uma estimativa, a gente não tem um número preciso, a gente fica entre 8 e 10 mil casos, se eu considerar de 0 a 19 anos. A questão é a seguinte, nessa faixa etária, a mortalidade hoje é muito baixa, a gente tem vacinas, tem vários tipos de prevenção, então o que acontece? A maioria das crianças, elas acabam falecendo, e adolescentes, por causas externas. Então, o câncer infantil é a primeira causa de mortalidade por doença nessa faixa etária. Ô, doutor, e quais são os tipos de câncer mais comuns encontrados em crianças? Então, diferente dos adultos, aliás, eles não vão nem falar adulto, porque assim, se você vai olhando a evolução das faixas etárias, os tipos de câncer, eles vão mudando. Então, assim, se eu olhar globalmente essa faixa etária, em primeiro eu vou ter as leucemias agudas, em segundo, meio empatado os linfomas, que são os órgãos linfóides, são aí também órgãos de defesa parceiros do sangue na defesa do nosso organismo, e em terceiro lugar, os tumores cerebrais, sistema nervoso central, que no adulto mais velho, ele fica bem para trás. Então, esses são os 3 principais. Doutor, aqui a gente acabou de ler a notícia que o hematologista explicando que descobrir na fase inicial é importante. O que dizer para os pais em relação aos sintomas? Porque existem vários tipos, é meio complexo. Então, assim, se eu falar de todos, fica complexo, mas, assim, tem umas coisas que são muito interessantes que eu posso falar também para câncer de adulto. Então, assim, qualquer queixa que você tenha, por exemplo, você tem uma dor de cabeça que você não tinha, você tem um aparecimento de manchas roxas, ou uma coisa que te leve no médico 1, 2, 3 vezes, isso é um sinal de alerta para câncer. Então, assim, vou falar resumidamente, por exemplo, para leucemias. Então, assim,
infecções frequentes em pessoas que não costumavam ter infecções, aparecimento de manchas roxas, anemia, né? A pessoa começa a ficar mais pálida, mais cansada, isso são sinais de alertas. Para os linfomas, eu posso ter um aumento de linfonodo, os antigos chamavam de íngua, e o que chama atenção assim, no câncer é que assim, o câncer, geralmente essas massas, as coisas que aparecem, elas não são dolorosas. Então, isso é muito ruim no ponto de vista de, está crescendo, mas não está doendo, então está tudo bem. Então, isso é um sinal importante também, ou seja, é um aparecimento de uma massa, seja na região do pescoço, no abdômen, que não dói, isso é um sinal enorme de alerta. E para tumores cerebrais, tem vários sinais e sintomas, mas eu destaco assim, perda de equilíbrio que a pessoa não tinha, uma criança que já estava andando começa a desaprender a andar, começa a ter vômitos sem explicação, começa a ter uma perda de peso, distúrbio de comportamento sem explicação. Então, é claro que isso é muito genérico, mas isso aí eu já peguei aí, metade dos casos vem com algum desses sintomas. O doutor, não sei se o senhor acompanha, né? Na semana passada foi aprovado um projeto aqui do deputado Vinícius Camarinha, que é o 40/2021, justamente protegendo, né, e dando prioridade ao tratamento de câncer em relação às crianças. O senhor chegou a ver esse projeto ou ainda não? Eu cheguei a ver o projeto, eu conversei com o deputado e a gente tem um grande amigo em comum, que é o Beto Albuquerque, que foi deputado lá pelo Rio Grande do Sul, era candidato a vice-presidente também. E o Beto é uma pessoa fantástica, ele tem lá o Instituto Pietro, que trabalha essas ações de questão de transplante de medula óssea, e o deputado Camarinha teve uma ideia muito interessante, que a gente está aí juntando as pessoas para tentar organizar isso para ver se isso é aprovado, né? Porque criar uma outra, assim, você criar uma despesa sem ter de onde tirar a receita, isso é complicado no momento que a gente vive agora. Agora, se ele conseguir fazer um projeto que eu tenha uma loteria, que isso possa reverter para o câncer infantil, isso vai ser fantástico. Porque você tem que ver, as instituições do Brasil, e o Estado de São Paulo concentra várias instituições, elas vivem muito de doação, de campanhas, etc. Só que o cobertor está cada vez mais curto, os tratamentos estão ficando complicados, você está com o cobertor curto, então as instituições estão em sofrimento. Então, alguma coisa que venha de uma forma efetiva, contínua, beneficiar essas instituições vai ser maravilhoso. Doutor, em relação à medula óssea, porque a leucemia é um câncer no sangue, né? E é onde é produzido o sangue. Ainda é a técnica de transplante mais utilizada ou existem outras técnicas? Então, que eu gosto de esclarecer bem que eu gostaria, se eu fosse começar tudo de novo, eu não chamaria a medula óssea de medula óssea, chamaria ela de tutano, para não confundir com a medula espinhal. O pessoal confunde ainda muito com a medula espinhal. Então, assim, o tutano que está dentro do osso é onde você produz o sangue. Então, eu posso fazer o transplante aspirando direto ali o tutano. Então, eu uso o osso da bacia, boto um agulhão lá e aspiro, né, e tiro ali as células, ou posso dar um remédio e pegar a célula perifericamente. Então, tem esses métodos. E eu posso ainda pegar o sangue de cordão. Então, eu tenho essas metodologias para poder utilizar nesses pacientes. Então, ainda se usa muito essa técnica aí descrita no início dos anos 70, né? O Dr. Thomas, que faleceu, prêmio Nobel de Medicina, que eu tive oportunidade de conhecer, o Dr. Jim Buckner, eles escreveram isso lá o artigo acho que é de 71, e é o jeitinho que a gente faz aí até hoje. Doutor, é importante também ressaltar eu queria só para deixar bem claro, acho que o senhor já até falou, mas a questão da idade, né? Porque quando a gente está falando de criança, né, se a gente for pegar o estatuto, acho que salvo engano, até 12 anos. Existe uma idade em que o câncer, a leucemia pode atingir mais a criança ou não? O estatuto vai na verdade, até 18, e a portaria lá do Ministério, ele inclusive compreende a cobertura de câncer para diagnóstico até 19 anos e seguinte tratamento até 22. Então, isso é uma coisa muito importante. A paciente que tem menos de 18, 19 anos no diagnóstico, ele tem que ser tratado por um centro de referência com um especialista nesta área, né? Então,
Isso é muito importante. A leucemia, o que acontece? Ela vai mudando, ela vai se transicionando, então a linfóide aguda, ela vai aumentando a sua incidência aí por 6, 7 anos, depois ela vai diminuindo, mas ela continua incidindo nos adultos. Aí tem um outro subtítulo chamado mieloide aguda, que vai aumentando com o passar dos anos, e as crônicas, que elas também vão aumentando com o passar da idade. Então, são vários subtipos. Essa é uma doença ali da fábrica do sangue, do tutânio. Então, assim, você tem doenças mais agudas, mais graves, menos graves. Algumas precisam de transplante de medula quase que de cara, outras vão precisar se a doença não conseguir ser tratada da primeira vez. Doutor, a gente estava falando sobre esse projeto do deputado Vinícius Camarinha, do PSB, e, assim, é muito complexo, envolve muitas áreas, né? Uma delas é, por exemplo, você ter especialistas espalhados por aí para que possam detectar e para que esse diagnóstico em 5 dias seja feito. É um pouco complexo porque, eu não sei, geralmente estas especialidades, elas estão nos grandes centros ou elas podem e estão mais espalhadas? São duas coisas. Para fazer a suspeita diagnóstica, não precisa de especialista, é só treinamento. Então, assim, é um pouquinho diferente do câncer adulto, porque, por exemplo, o câncer adulto, o volume é gigantesco, então eu só posso começar a tratar o câncer de mama num centro se eu recebê-lo com a biópsia ou com uma suspeita muito forte, senão eu vou ter um volume de casos que vai afogar o centro e não vai conseguir tratar. O câncer pediátrico, os centros têm condição de receber suspeitas fortes. Então, ele recebe uma suspeita forte e consegue atender. Hoje, o estado de São Paulo está relativamente bem servido de centros, então eu acho que é muito interessante a gente apoiar, reforçar esses centros que já existem e, se for necessário, criar algo novo. Mas é muito importante reforçar quem já está aí, né? Já quem já está trabalhando, já quem está fazendo, etc. Eu acho que, nesse sentido, o deputado foi muito feliz. Agora, vamos ver se a gente consegue regulamentar, se a gente consegue aí conversar melhor com a Secretaria da Saúde, com outras secretarias, para ver se isso consegue ir para frente e se evoluir. Mas eu não preciso contratar pessoas. E o tratamento tem que ser mesmo em centro de referência. Se eu tiver aí menos que 30 casos novos por ano, eu fico com uma casuística muito baixa, eu fico sem experiência e fica bastante complicado de atender esses pacientes. Então, mas assim, eu não preciso abrir novos centros. Talvez em algum lugar específico que esteja muito carente, mas o estado de São Paulo não está carente de leito. Os hospitais que atendem é que estão carentes de verbas para poder atender isso melhor. Então já vamos aproveitar aqui uma utilidade pública. Esse diagnóstico feito pelo médico, ele é complexo porque a gente como leigo, a gente sabe que é difícil, né? O senhor colocou aí uma dor de cabeça diferente, né? Uma mancha roxa, mas geralmente quando se trata de doenças, os sintomas são muito parecidos para muitas doenças, né? É difícil diagnosticar a leucemia infantil? Não, é que assim, a leucemia, ela explode e aparece no exame de sangue, no hemograma. Então, quando ela vem, a suspeita dela é relativamente simples. Mas o que eu preciso fazer, o médico de pediatra, o pessoal que está lá na ponta, ela não precisa saber ou fazer a suspeita, o diagnóstico exato, ela precisa fazer a suspeita. Então, se ela mandar 10 casos, 9 não forem câncer, não tem problema, a gente vai devolver para o sistema, etc. Mas o interessante é que eles saibam fazer essa suspeita, né? Então, fazer a suspeita para poder aí atender bem essas pessoas. O especial Rádio em Revista faz um pequeno intervalo. Voltamos em instantes. Não saia daí. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. Estamos de volta. Apesar da proibição de eventos de carnaval, aglomerações foram registradas em várias partes do país. Multidões sem máscaras em praias, ruas, bares lotados e festas foram flagradas em diversas cidades. Sobre esse assunto, nós conversamos com André Lozano, que é advogado criminalista. Confira. É importante que, quando o nosso ouvinte verificar que existe um bar, existe uma festa, algum evento clandestino, né, uma vez que estão proibidas as aglomerações, ele faça uma denúncia ou junto à polícia, que pode ser feita pelo 190, ou junto à vigilância sanitária, que o telefone é 0800 771
3541. Isso aqui no estado de São Paulo. Nos outros estados, é importante que ele chame a polícia ou busque a vigilância sanitária, o telefone da vigilância sanitária do seu estado. Agora, doutor, uma outra questão. O senhor deu um número agora justamente do telefone para fazer essas denúncias. Não é? Esse tipo de denúncia pode ser feito em qual sentido? Você viu uma festa acontecendo próximo à sua casa, você viu nas redes sociais, então, um panfleto, alguma coisa falando de festas, todo esse tipo de manifestação pode ser feita através desse número que o senhor falou. As pessoas não precisam se identificar, é isso, né? Exatamente. Qualquer tipo de denúncia pode ser feito através desse número. Pode ser uma festa que está acontecendo naquele exato momento, uma festa que a pessoa ficou sabendo pelas redes sociais, até mesmo pelo WhatsApp, ou que pegou algum panfleto na rua. Qualquer tipo de festa, qualquer tipo de evento que gere aglomeração pode ser denunciado tanto pelo 90 quanto pelo telefone da vigilância sanitária. Agora, no caso, né, de um show, por exemplo, clandestino, o artista também pode ser responsabilizado pelo ato, pela festa, pela aglomeração feita aí nesse período? O artista, ele, apesar dele ser contratado, ele também pode responder pela aglomeração, uma vez que o nome dele é utilizado para festas e ele sabe da proibição. Ele sabe que não é permitido, que não está permitido a realização de festas nesse período, a realização de eventos. Então, caso esse artista, ele mesmo assim se apresente, ele pode ser multado, como também ele pode ser punido, inclusive criminalmente, caso a justiça assim entenda. Doutor, isso mesmo em caso que ele tenha sido contratado. Então, ele pode responder e o contratante também, é isso? Sim, tanto ele quanto o contratante, porque o que acontece, ele sabe dessa proibição e ele faz parte do evento. Muitas vezes, um show de um artista famoso não está acontecendo por causa dele. Caso não exista caso o artista se recusasse a se apresentar, esse evento não ocorreria. Então, ele é uma parte importantíssima desse evento. Por isso, ele pode ser também punido. Agora, doutor, os decretos sanitários têm um prazo de validade diferente das leis, né? Como é que funciona, nesse caso, essas medidas que são desrespeitadas? Oficialmente, como é que é a função, então, da justiça nesse momento? É feita a denúncia, alguém, então, da prefeitura local vai lá e, efetivamente, vê, né, efetivamente, que esse desrespeito está acontecendo. O que acontece? As pessoas saem de lá presas, as pessoas saem de lá com uma multa. Como é que funciona? Judicialmente, a que eles respondem? Teoricamente, como se trata de decretos, eles saem com uma multa, porque o que acontece? O decreto, ele pode ser temporário ou não, no caso do coronavírus ele é temporário, mas ele não atua na esfera criminal. Então, via de regra, as pessoas que estão nesse evento e as pessoas que organizaram o evento, eles são multados. Porém, é possível que a pessoa saia presa, certo? Porque ele está infringindo o artigo 268 do Código Penal, que é desobedecer uma determinação da autoridade pública que visa impedir a propagação de pandemia, a propagação de uma doença. Nesse caso, tanto as pessoas que estão lá como o organizador, eles podem sim ser levados à delegacia para responder por esse crime. Agora, doutor, em alguns decretos prevê então o pagamento de uma multa para quem desrespeitar, né, o decreto. O que acontece com quem não pagar o valor devido? Quem não paga a multa, o nome é lançado na dívida ativa do Estado ou do município, de acordo com o decreto. Dessa forma, ele vai ter que pagar essa multa judicialmente. Então, o Estado ele vai executar aquela pessoa, ele vai fazer com que aquela pessoa pague aquele valor devido. E enquanto ela não pagar,
o nome dela vai ficar com restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito, ou seja, ele não vai conseguir financiar um imóvel, não vai conseguir fazer um empréstimo. Basicamente, a vida civil dele vai ficar, de certa forma, travada, uma vez que ele não vai poder fazer nenhum empréstimo, não vai poder comprar imóveis, comprar carros, fazer financiamentos. Agora, doutor, a gente está falando, então, de fiscalização, né? Para que essas festas clandestinas, aglomerações e afins sejam barradas, é preciso ter a fiscalização. Claro que a sociedade tem um papel importante nas denúncias, mas o papel também das prefeituras e poder público é fiscalizar. O que me parece é que nem sempre os agentes de fiscalização são suficientes para os números de festas, né, e aglomerações. Isso porque em algumas reportagens que eu tenho lido nesses últimos dias de carnaval, dizem justamente isso, né? Você tem poucas pessoas na rua para fazer esse serviço. Também fica difícil, né? Sim, isso é um problema muito maior, principalmente durante o carnaval, porque tanto os municípios quanto o Estado, eles se preparam para ter uma fiscalização para dias normais, para fins de semana que existem poucos eventos. No carnaval, esses eventos tendem a explodir. A tendência é que existam muito mais festas clandestinas. Afinal, o pessoal já está um ano praticamente dentro de casa e estão ansiosos para sair. Muitas pessoas acabam colocando essa vontade de sair, essa vontade de se divertir na frente da responsabilidade, na frente da própria saúde e da saúde das demais pessoas, inclusive de seus familiares. Mas tanto os estados quanto os municípios, em geral, eles estão sim fazendo a fiscalização, porém, com o carnaval fica muito mais difícil, porque esse número tende a ser muito maior do que em dias normais. Agora, doutor, o STF garantiu, então, né, e autonomia aos estados e aos municípios quanto ao controle da pandemia. Dessa forma, então, vamos usar como exemplo a questão do carnaval. Por exemplo, o carnaval foi cancelado aqui no estado de São Paulo, mas o município pode, por exemplo, fazer essa festa? O município não pode fazer essa festa. O que acontece? Existe uma questão de hierarquia entre normas. Então, como funciona isso aí? O Estado, ele dita as normas gerais e o município, ele dita as normas específicas. Então, a lei estadual está acima da lei municipal. O que a lei municipal pode fazer? Ela pode complementar a lei estadual no que a lei estadual for omissa, no que a lei estadual não silenciar, não falar nada. Então, uma lei municipal de uma cidade que contraria a lei do Estado, ela é absolutamente inválida e inconstitucional, certo? Então, se o Estado ele proibiu a realização de eventos no Carnaval, o município, ele de forma alguma pode permitir essas festas, pode permitir qualquer evento ou qualquer aglomeração. Doutor, aproveitando a sua fala, então, quando o senhor fala com relação às normas do Estado e dos municípios, e que pode se tornar, então, inconstitucional essas normas do município se não seguirem as do Estado, vamos puxar um pouquinho o final do ano, né? Porque vai de encontro ao que o senhor falou. No final do ano, nós tínhamos, em alguns momentos de Natal e Ano Novo, fase vermelha, segundo o governo do Estado de São Paulo. Porém, nós sabemos que muitos municípios, principalmente de praianos, não seguiram. Muitos deles ficaram na fase amarela e muitos deles estão sofrendo hoje com o aumento da Covid-19. Isso, então, pode causar algum dano jurídico para esses municípios, é isso? Pode causar um dano jurídico e, inclusive, há o entendimento de que isso se trata de crime de responsabilidade por parte do prefeito, que permite esse tipo de aglomeração, esse tipo de evento. Então, caso o prefeito, caso a Câmara dos Vereadores entenda, pode, inclusive, iniciar um processo de impeachment contra esses prefeitos. Vamos agora com mais entrevista. Falar sobre o projeto de lei 969 de 2019, que institui o censo para autistas e familiares.
O projeto é de autoria do deputado Enio Tato, do PT, e cria o programa Censo de Pessoas com TEA, transtorno do espectro autista, e de seus familiares. O objetivo é identificar, mapear e cadastrar as pessoas com TEA e seus familiares, com vistas ao direcionamento das políticas públicas de saúde, educação, trabalho e lazer para esse segmento social. Sobre este tema, nós conversamos agora com Fábio Oliveira. Ele é diretor do Centro Autista de Osasco. Toda vez que a gente pensar em autismo, a gente vai pensar num indivíduo que tem prejuízo em 3 áreas: comunicação, imaginação e interação social. O que difere é que cada indivíduo tem prejuízos diferentes nessas 3 áreas. Embora todos estão com o mesmo diagnóstico, né, CID-F84, porém, o prejuízo nas áreas difere de pessoa para pessoa. E essa é a nossa maior dificuldade em fechar os diagnósticos. Porque, como cada um tem uma quantidade de prejuízo em uma das áreas, muitas vezes aqueles que estão mais dentro de um espectro mais leve demoram muito mais tempo para ser diagnosticado. Com isso, acaba tendo um prejuízo social muito grande e muito significativo. Agora, Fábio, estima-se então que no Brasil há mais de 2 milhões de pessoas diagnosticadas com autismo. É esse mesmo número? E de que forma também o censo poderá impactar, né, nas estatísticas? Então, eu diria para você que esse número ele pode mudar. Tá? Ele pode mudar muito exatamente por isso, pela dificuldade em se fazer o diagnóstico. Então, posso dizer para você que a gente pode ter muito mais. Né? Porque nós não temos muitos profissionais capacitados para fazer esse diagnóstico. Então, o número pode aumentar. Agora, o censo ele ajuda muito, por quê? A primeira coisa que o censo vai derrubar são os pré-conceitos, as pré-ideias concebidas sobre o que é autismo. Porque toda vez que você fala em autismo, as pessoas sempre pensam naquele autista estereotipado, aquele cara que vai ficar sentado, se balançando o tempo todo. E não é isso. O espectro é muito grande. E quando a gente tem um censo, a gente consegue, pelo que eu estava lendo da matéria, que é muito bacana, vai dar um mapa dizendo para a gente, olha, tem tantos graves, tem tantos moderados e tem tantos leves. Essa é a grandiosidade desse censo. A gente vai conseguir identificar quantos tem e qual é a condição dessas pessoas. Essa é a grandiosidade deste censo. Devo confessar que eu estou apaixonado por isso. E a gente vê, como você fala, justamente, né, você que lida com essa questão no dia a dia, é importante ver o quanto um projeto de lei deixa também os profissionais da área mais confiantes também para lidar com isso. Eu sinto nessa sua fala, quando você fala, né, que está lendo, está apaixonado pelo projeto de lei, é justamente essa questão, né, de algo que contribua efetivamente. Você disse uma questão, Fábio, você falou agora uma questão muito importante, de diagnóstico, né? Nós não temos, você na sua fala diz que não se tem tantos profissionais capacitados, se essa é a fala, para identificar esses espectros e essas nuances, então, do autismo. Antes da gente continuar falando sobre o projeto em si, um passo atrás. O quanto o diagnóstico preciso e correto é essencial também para o censo, para que o censo tenha uma leitura correta do que acontece aqui no Brasil. Exatamente. E como eu li a matéria, ela está fazendo ali ela contempla muita gente. Quando eu digo muita gente, eu digo município, estado e a saúde pública. Isso vai nos dar o quê? Diagnosticou cedo, a gente consegue fazer uma intervenção cedo, isso quer dizer que o prognóstico da vida dessa pessoa é perfeito. Quanto antes a gente conseguir identificar, melhor é a vida dessa pessoa no futuro. Então, o censo ele vem exatamente para ajudar nisso. Porque quando você tem o censo, você começa a fazer parte de uma amostragem do Brasil. Quantos autistas a gente tem no Brasil? Por exemplo, dentro dessa própria matéria está dizendo lá em 160. Cada 160 nascidos temos um autista. Nós tínhamos um censo de 110 há vários anos atrás. Então, veja, se a gente tinha um censo de 110, como é que subiu para 160 se a gente tem mais gente diagnosticando? Entende?
O censo ele vem para organizar exatamente isso. A gente vai saber que no estado de São Paulo nós temos 3, 30, 40, 50 milhões de autistas. Desses autistas nós teremos aí 10 milhões que estão numa condição grave, que também dentro desse próprio projeto de lei, que é muito bacana, ele já contempla a assistência. Entende? O moderado, a gente está falando também de trabalho. O leve, a gente está falando de trabalho, estudo, faculdade. Observa a riqueza desse projeto. Então, ele, na verdade, o que ele traduz para mim? O meu sonho. Né? Olha, nós vamos conseguir mapear tudo isso e dar para cada um aquilo que é necessário para que eles tenham uma vida mais organizada. Não sei se eu te respondi. A gente falando ainda, Fábio, sobre políticas públicas nesse sentido, né? Como que esse projeto de lei, então, aí do deputado Enio Tato, do PT, pode intervir na qualidade dos atendimentos oferecidos, também usando aí a sua fala de que a gente não tem hoje, né, profissionais tão qualificados para ajudar nessa questão, ajudar pessoas com autismo e os familiares? O projeto de lei, o impacto desse projeto de lei já é tirar essas pessoas da invisibilidade. Essa é a parte mais rica. Tira as pessoas da invisibilidade, porque quando você faz um censo, você mostra que existe essa população. Esse é o maior impacto desse projeto de lei. Né? Então, a gente vai ter aí uma amostragem de que essas pessoas existem e que elas fazem parte da sociedade. Esse é o maior impacto. A segunda parte é como ele vem normatizando, essas pessoas passam, além de existir, ainda poder garantir os seus direitos efetivamente através desse projeto de lei. Fábio, complementando até essa sua fala, né, acho até importante a gente dizer, políticas públicas para esse tipo, né, de política pública que pega uma parte, né, e traz essa visibilidade, esse tipo de projeto é importante. É importante, então, a gente falar muito desse assunto. É mais ou menos isso que você está querendo dizer, tirar as pessoas da invisibilidade. Então, um projeto de lei como esse pode trazer, então, também para a população pesquisar mais, saber mais sobre o assunto, né? Até para os próprios especialistas. Exato, exatamente isso. Porque, quando de novo, vai ser redundante, mas eu preciso te dizer, quando você tem um projeto de lei que tira essas pessoas lá do escuro e mostram essas pessoas, ela já passa a ser mais pertencente a essa sociedade. Né? Hoje, por exemplo, se você chamar um motorista de aplicativo e a sua criança for muito desorganizada, ele não vai te receber. Quando você tem um projeto de lei, opa, eu vou entrar, eu vou ter mais força para poder discutir com esse cidadão e até educá-lo para que as coisas possam acontecer do melhor jeito e que ele não recuse a mim e mais a ninguém. Passe a receber todo mundo. Por quê? Porque ele vai estar ouvindo mais sobre este assunto. E, Fábio, entende a importância? Dentro disso que você está falando, né, que a gente está comentando aqui, a gente comenta pouco ainda, né, sobre o autismo. Então, esse fator pode contribuir aí para a disseminação do preconceito também, da discriminação. O fato das pessoas conhecerem pouco sobre o assunto ainda traz esse preconceito, né? Exato. Traz muito. E tem uma outra parte também no projeto de lei que fala da carteirinha permanente. Né? A carteirinha permanente é isso. Qual é a importância dessa carteirinha permanente? Poxa, eu estou com meu filho no shopping, por algum motivo ele teve uma crise disruptiva, chega a segurança, chega todo mundo. Se eu tenho um documento que eu apresento na hora, olha, meu filho é autista, me deixa que eu sei o que eu estou fazendo, já viabiliza. Né? Então, você percebe que eu tenho uma carteirinha para dizer o que porque às vezes você está ali no meio da situação, você não tem muito o que fazer, mas eu consigo apresentar um documento oficial, que é o que é legal, né? Oficial, dizendo que ele está dentro do espectro. E a outra coisa esse mesmo documento vai garantir o direito dessa criança estar ali. Então, a gente precisa falar mais disso. Nós temos hoje, por exemplo, são pouquíssimos estabelecimentos que têm na sua placa de atendimento preferencial o símbolo de autismo. Perfeito. E tem uma lei que já defende isso. Não, é muito, muito importante a sua fala aqui, para quem nos assiste nesse momento,
Porque é o que você nos disse lá no início, né? Primeiro tirar esses preconceitos, essas pré-ideias de como é um indivíduo com autismo. Aproveitando ainda essa questão do diagnóstico e toda essa sua fala, do que melhora também o entorno e as famílias, e ajuda as famílias. Por exemplo, uma pessoa pode ser diagnosticada com algum espectro autista já adulto? Vou te responder com uma situação real vivida por mim ontem. 49 anos de idade. Bom. Um pré-diagnóstico ontem, com 49 anos. Este homem chegou no centro de autismo ontem, 49 anos de insucessos na vida. E eu perguntei para ele, qual seria o ideal para você? Eu só queria entender o mundo. Então ele perdeu vários empregos pela inabilidade social, né? Como ninguém sabia, ele só ficou um cara chato, e ele perdeu emprego, perdeu namoro, ele foi perdendo as coisas. Por quê? Porque esse cara não sabia nem quem era ele, nem como ele funcionava. Por quê? De novo, 49 anos, esse cara passou pela vida toda em sofrimento, não encontrou nenhum profissional especializado que pudesse dizer para ele, você está dentro do espectro do autismo. Então, isso era um cara esquisito. E aí, com 49 anos, ele chega até este centro, do qual a gente faz uma entrevista, fiz a entrevista, apliquei alguns testes, e aí tá aí, o cara com 49 anos dentro do espectro do autismo. Vamos a mais um intervalo e na volta, novas entrevistas com muitos assuntos de interesse para você. O Especial em Revista volta já. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. Dia 21 de fevereiro é comemorado o Dia da Imigração Italiana. Uma comunidade que foi muito importante para o desenvolvimento social, cultural e econômico da cidade de São Paulo ao longo de décadas. Sobre esse assunto, nós conversamos com o cônsul-geral da Itália em São Paulo, senhor Filippo La Rossa. Eu acho que nessa sua pergunta a gente deveria reverter as afirmações. A culinária, a gastronomia, ela é um dos a mais que vieram com a imigração italiana. Os italianos, nos últimos anos do século XIX e nos primeiros 30 ou 40 anos do século XX, contribuíram de forma fundamental ao desenvolvimento econômico, social de São Paulo. A contribuição econômica e industrial ela é conhecida para todo mundo. Matarazzo, Crespi, Martinelli e por aí vai. E quase nunca se citam, mas também depois da Segunda Guerra Mundial teve os casos do Bauducco, do Comolatti, da Papais. Então, teve uma continuidade pelo menos de 60 ou 70 anos essa contribuição econômica. Mas eu gosto muito de lembrar outras coisas. Pense na contribuição da vida artística. Aquele desafio entre a família Martinelli e a família Matarazzo, em quem fazia o prédio mais alto, a contribuição a Assis de Chateaubriand na criação do acervo do MASP, os valores, a empreendedoria familiar, a vida universitária, o que a USP foi antes da chegada dos italianos nos anos 20. Então, a macaronada parmegiana, ela é um estereótipo que talvez serve de cartão postal para falar dessa imigração, mas tem muito mais lá no fundo e eu trabalho porque isso vem à toa todos os dias. Ô Cônsul, conta pra gente um pouquinho o trabalho que tem repercutido em todo o estado de São Paulo, referente ao consulado em parceria com o deputado Paulo Fiorilo, do PT, que hoje também ele é vice-presidente da Comissão das Relações Internacionais. Você poderia estar falando pra gente sobre esse trabalho?
Sim, quando eu cheguei em São Paulo, tinha claro que São Paulo não é só a cidade, ainda mais não é só a Paulista, onde, aliás, se encontra o consulado, mas um estado. A Paulista sempre foi a vitrine da produção feita no interior. Então, começamos um trabalho de desbravamento, de conhecimento, de aprofundar um pouco essa enorme, porque falamos de 15 milhões de pessoas fora da cidade, dentro do estado, de pessoas que têm origem italiana, ativos na área social, na área cultural, na área empresarial, para fazer que esse vínculo romântico não fique só um vínculo romântico e possa ser de apoio, uma nova faísca, de uma nova colaboração industrial, de transmissão de conhecimento, de riqueza, para ela ser distribuída. E o deputado Paulo, que tem essa visão de colaboração na área internacional, foi um grande parceiro, está sendo um grande parceiro nessa área. E chegamos a fazer um projeto chamado A Caminho do Interior, pensando aquele rumo que tinham os italianos, que chegavam, desembarcavam em Santos, chegavam na hospedaria do Brás, aqui em São Paulo, e depois, com a linha férrea aí até em Jundiaí, de lá, espalhados pelo estado. Esse caminho do interior, a gente fez dele um programa cultural, porque não só São Paulo recebam cultura italiana contemporânea, cultura italiana clássica, porque isso nos ajude a despertar esse sentido de italianidade e não seja só o interesse em obter um passaporte. O programa especial Rádio em Revista, Jornal da Rede Alesp, chegou ao fim. Até o nosso próximo encontro. Tchau. No ar, Rádio em Revista.